como é que tem que ser essa família para os tempos modernos? Essa família antenada com as últimas tecnologias, essa família em que as possibilidades de comunicação crescem de forma enorme, mas ao mesmo tempo cada vez menos comunicação existe. Eu estava lá, essa semana eu estava lá no computador, no Facebook, daqui a pouco veio lá, Dona Vera, mãe da Simone. Cadê a Simone? Dona Vera, mãe da Simone. Dona Vera quer ser seu amigo. Falei, meu Deus do céu, no Facebook. É assim, né? Então, hoje é um problema sério, porque hoje você tem filho, mãe, avó, todo mundo no Facebook, né? Você tem que tomar cuidado, você posta um negócio lá, o pai já olha o que é isso, minha filha, né? Ou senão, o pai coloca aquela foto de você bebê, que você tem uma vergonha danada, e ainda te marca para todo mundo te ver ali, né? É assim agora. Ou senão, faz como meu pai, né? Meu pai, ele compartilha o álbum de todo mundo, mesmo pessoa que ele não conhece, ele compartilha. Esses dias eu vi uma foto do Mário e da Simone cantando Porque você sabe que o Mário é cantor, não sei se você sabe disso, né? O Mário é cantor, inclusive vai fazer um solo no próximo domingo. Eu vi, inclusive, o Mário cantando num videokê, você não faz ideia da capacidade vocal que ele tem, né? Os maestros aí, né? Lília, Andréia, Fábio, o Mário está à disposição. Bem, então, eu peguei ali o Mário e a Simone, tirei uma foto, coloquei na internet dos dois, porque eles estavam novinhos ali, né? Daqui a pouco eu vejo lá, meu pai, Daniel Bittencourt, compartilha a foto. Eu falei, mas por que meu pai compartilhou a foto É louco, né? Então, hoje nós temos essa família, né, meio conectada ali, essa família moderna. E a pergunta é, como é que tem que ser a família para esses novos tempos? É sobre isso que a gente está conversando no mês de junho. E a gente falou desde domingo passado, a resposta é muito simples. Qual é o modelo de família que funciona nos tempos que nós vivemos hoje? O modelo de família que funciona nos tempos que nós vivemos hoje é o mesmo modelo de família que foi criado por Deus desde sempre. O nosso Deus não muda, o projeto dele para o ser humano, que é a família, continua o mesmo projeto. E hoje, mais do que nunca, nós devemos erguer as nossas vozes para dizer: a família, como projeto de Deus, é a solução para o tempo que nós vivemos. Uma família para os tempos modernos é uma família segundo Deus apresenta para nós, como nós vimos no domingo passado. Hoje, e a partir de hoje, nós vamos falar dos elementos dessa família. E hoje eu queria falar sobre o pai, né? Já que a gente está falando de uma família para os tempos modernos, eu gostaria de conversar com você hoje sobre um pai para os tempos modernos. Um pai que faça sentido nesse tempo que nós vivemos hoje. Um pai que seja resposta de Deus para a realidade que nós temos hoje, para a vida, para o mundo que nós temos como o conhecemos nesse dia. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra. A oração do Senhor, o Pai Nosso. E talvez você pergunte, mas espera aí, Pastor Cristian, o senhor vai falar sobre o Pai que nós precisamos para os tempos de hoje. O que tem a ver a oração do Senhor? O que tem a ver o Pai Nosso com os pais terrenos? Bem, eu creio que há muito a ver entre uma coisa e outra. Se você olhar na sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, não precisa abrir, a gente vai projetar ali, Efésios 3, 14 e 15, diz assim, o apóstolo Paulo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo está dizendo que toda a família que existe nessa terra recebe o seu nome do Pai. Se você olhar a palavrinha que Paulo utiliza lá no grego, uma palavrinha que veio para o latim também, veio para a língua portuguesa, pátria, né? A gente conhece bem essa palavra, pátria. Um dos significados da palavra pátria no grego é família.
É como se Paulo estivesse dizendo aqui assim: os pais que existem nessa terra e que constituem as suas famílias, os pais só podem ser chamados de pais porque eles têm um Pai celestial. Todos os pais que organizam as suas famílias nessa terra só recebem esse poder de serem chamados de pai porque existe um Pai celestial que lhes dá o nome. De alguma forma, o apóstolo Paulo está dizendo que os pais aqui da terra, eles deveriam ser para nós o tempo todo uma lembrança do Pai celestial. Os pais que existem aqui nessa terra, o tempo todo, deveriam nos apontar para o nosso Pai, para o Pai celestial. E de repente você ouve isso e diz: pastor, olha, isso não funciona muito bem para mim, porque quando eu olho para o meu pai, a última coisa que eu lembro é de Deus. Cada um de nós tem experiências diferentes com os pais. É provável que alguns aqui possam contar histórias muito lindas passadas juntos com seus pais, mas eu tenho certeza que há pessoas hoje aqui também que têm histórias muito tristes e terríveis a contar de experiência com seus pais. Nem todo mundo pode olhar para o seu pai aqui da terra e dizer: ah, esse pai me lembra a Deus. Então, de antemão, antes de falar qualquer outra coisa aqui nessa noite, eu preciso te dizer isso, meu irmão. Se você tem uma história ruim com seu pai, se você tem uma relação ruim com seu pai, se você teve uma relação ruim com ele, entenda, você tem um Pai celestial que te ama, que está vivo, que cuida de você agora. Esse pai nunca falha com você. Esse pai nunca falha com você. Mas a verdade é que os nossos pais humanos, deveriam nos fazer olhar para Deus, para o nosso Pai. Deveriam ser para nós uma lembrança de quem é o nosso Pai celestial. Os pais são importantíssimos, meus irmãos. Hoje, agora há pouco, antes de vir para a igreja, eu fui dar uma procurada antes de vir para cá, se eu encontrava algum artigo científico que falasse no contexto brasileiro a respeito da questão dos pais, porque eu encontrei muita estatística de outros países, né? Eu falei: poxa, será que eu encontro alguma coisa, algum artigo falando da realidade brasileira? Eu estava lendo um artigo publicado numa revista de psicopedagogia, agora de 2011, há pouco tempo, né, falando desse papel central do pai, da figura paterna para a formação do ser humano. E eu vinha comentando com a Silvânia, eu dizia assim: é interessante isso, porque isso é um tiro no pé de alguns pesquisadores de hoje em dia, que dizem que você não precisa de pai. Você pode ter uma família com 2 mamães, pronto, acabou, não tem problema, né? Na verdade, quando você olha para a ciência, ela parece dizer uma coisa diferente disso que os psicólogos, sociólogos e teóricos modernos têm dito a respeito da família. Para o mal ou para o bem, o pai é um personagem importantíssimo. Quando eu li algumas estatísticas norte-americanas sobre isso, eu fiquei impressionado. Eu não sei se o Brasil já desenvolveu tanta pesquisa sobre essa relação figura paterna e criminalidade. Os Estados Unidos produziram alguma pesquisa nessa área, e eu fiquei impressionado, e não creio que seja muito diferente da nossa realidade aqui. Por exemplo, você sabe o que a grande maioria dos traficantes, usuários de drogas, incendiários, estupradores e grandes ladrões norte-americanos têm? Você sabe o que a grande maioria deles tem em comum? Ou a ausência do pai, ou problemas com o pai na infância e na adolescência. Mas da maioria dos jovens que cometem suicídio nos Estados Unidos, ou tiveram algum tipo de desordem que quase os levou ao suicídio, tem um histórico de problema com seu pai na infância ou na adolescência. Essas mesmas pesquisas mostram que crianças que tiveram dificuldades envolvendo o seu pai, a figura paterna, ou na infância ou na adolescência, têm 20 vezes mais chance de parar numa cadeia do que as outras crianças. Você está reparando o tamanho dessa estatística e o tamanho da importância que um pai, que uma figura paterna tem para uma geração inteira? Se não é suficiente, essas mesmas pesquisas dizem que as crianças que têm problemas com o seu pai, seja na infância, seja na adolescência, têm uma maior tendência de desenvolver asma, dores de cabeças crônicas, ansiedades, depressão e outros problemas relativos a comportamento. Você já parou para pensar nisso? Como é que um pai, como é que uma figura paterna tem um impacto
sobre o futuro, não apenas de uma criança, de duas crianças, mas de uma geração inteira, para o mal ou para o bem. Pais são figuras importantíssimas para a nossa formação. Você tem as suas lembranças dos seus pais? Eu tenho algumas lembranças do meu pai, né? Eu estava tentando reunir, eu falei, vou tentar reunir, escolher pelo menos uma, né? Não sei porque essa me veio na cabeça. Eu lembro que eu era pequeno, não lembro qual era a idade exatamente, e lá em casa meu pai sempre foi meio pão duro, né? Então, eu pedi, rapaz, me dá um carrinho, achei que ele ia me dar um carro, controle remoto, aquela coisa toda, ele comprou numa feira um carro feio de madeira, assim, um negócio, camarada, eu falei, tá bom, né, vai esse carro aí mesmo, então, aí, né, comprou aquele carro de madeira, e não sei o que aconteceu, alguém botou aquele carro em cima de umas tralhas que estavam em cima de uma caixa de ferramentas, né? E aí meu pai foi pegar aquela caixa de ferramenta, e, obviamente, né, cai aquele negócio todo, e aquele caminhão caiu na cabeça dele, né, cara? Aquele caminhãozinho caindo, aí ele já veio caindo em câmera lenta, eu já pensando, será que fui eu que coloquei esse caminhão lá em cima? Já pensando, né? Se fui eu, sou eu mesmo agora que vou sofrer com esse negócio. Eu acho que não era eu, porque ele não fez nada comigo, né? Mas eu sei que o caminhão caiu, e o que me chamou a atenção foi quando eu olhei, o caminhão bateu de tal forma, o meu pai, ele não tem, se os irmãos conhecem, não tem muita proteção nessa parte de cima da cabeça, né? É careca, enfim, aí bateu ali aquele caminhão, meu irmão, daqui a pouco eu só vejo aquele sangue escorrendo assim, né? E eu olhei aquilo e falei, meu irmão, meu pai vai morrer agora, vai morrer. Meus amigos vão me perguntar, seu pai morreu? Morreu de quê? De caminhão. Meu pai vai morrer agora. Eu olhei e eu fiquei impressionado, porque ele estava ali, com aquele sangue escorrendo ali, e ele continuou fazendo as coisas. Você quer esse caminhão aqui? Quem botou esse caminhão? Puxou o caminhão para lá. Falei, meu Deus do céu. Aí eu parei por alguns minutos e falei, gente, meditei, né? Falei, será que meu pai é um super-herói? Eu não sei. Por algum momento eu pensei, será que meu pai tem algum esquema assim? Ele tomou-lhe a caminhãozada na cabeça, né, cara? Está sangrando e não tá acontecendo nada, né? Quando passa o tempo, você descobre que, na verdade, não deve ter doído tanto, ele não reparou que está sangrando, né? Porque eu já vi meu pai, eu já vi ele chorando por coisa muito menor, né? Mas, enfim. Mas quando você é criança, você olha para o pai, e o pai parece ser um negócio fora de série, né? Caramba, como ele é forte. Não é forte nada, né? Depois que você cresce, você vê que ele é fraquinho. Mas você olha, nossa, como ele é forte, né? Como ele é poderoso, né? Você tem essa ideia dos pais quando você é menor. Não tem jeito, para o mal ou para o bem, o pai, ele tem uma importância na nossa formação. E como é que tem que ser esse pai? Pastor, assim, poxa, eu tive uma experiência ruim com o meu pai, pastor, eu não quero ser esse tipo de pai, eu quero ser um pai melhor. Ou, pastor, eu tenho sido pai até agora, mas eu preciso ser um pai segundo o coração de Deus. Ou senão, pastor, eu nunca parei para pensar sobre isso, será que eu estou sendo pai do jeito que Deus quer que eu seja? Ou de repente, pastor, eu tive péssimas experiências com o meu pai, mas eu quero ensinar para o meu filho quando eu tiver, e conversar com o meu esposo quando eu tiver, como deve ser um pai segundo o coração de Deus. Como é que é esse pai que nós precisamos hoje? Como é o pai para os tempos modernos? Já que a Bíblia diz que todo pai toma o seu nome do Pai dos céus, já que a Bíblia diz que todo pai funda a sua paternidade, forja a sua condição de pai a partir da paternidade celestial, já que a Bíblia ensina que os nossos pais terrenos nos apontam para o Pai celestial, para o Pai dos céus, para o Pai das luzes, para o nosso Pai, eu creio que ao olhar essa oração, nós podemos descobrir tanto aquilo que podemos esperar do nosso Pai Celestial, quanto aquilo que devemos esperar dos nossos pais. Jesus ensina os discípulos a orar esta oração, dirigindo-se a Deus como Pai. Ele não está apenas ensinando aquilo que nós podemos esperar do nosso Pai Celestial. Eu creio que Jesus também está ensinando aquilo que nós devemos esperar dos nossos pais terrenos. Jesus está ensinando, assim como você pode esperar essas coisas do Pai que está nos céus, você como pai aqui na terra também precisa proporcionar essas coisas à sua família. Ao olhar para a oração do Senhor, o Pai Nosso, eu julgo encontrar ali alguns elementos que nós precisamos ter nos pais de hoje também. E eu quero compartilhar nessa noite não mais do que 4 elementos, 4 aspectos que todo pai precisa proporcionar à sua família a partir da oração do Senhor.
E como você conhece bastante esse texto, vai ser fácil a gente acompanhar, né? Jesus Cristo começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus Cristo está dizendo que Deus, o Pai, ocupa o papel principal, ocupa a prioridade principal. O reino de Deus, a vontade de Deus deve ser estabelecida na terra e no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu creio, meus irmãos, em primeiro lugar, que todo pai precisa ensinar para os seus filhos que a sua principal prioridade é Deus. Deus é a prioridade principal. Jesus Cristo nos ensina que Deus ocupa esse papel central. A vontade dele deve ser realizada, o reino dele deve vir, e eu creio que também os pais precisam mostrar para a sua família que Deus é a prioridade principal. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A gente vive essa crise na educação hoje em dia, porque as pessoas acham que a escola tem que dar aos filhos a educação que é uma educação da família, né? Esses dias mesmo, eu estava numa missão da capelania e estava conversando com o sargento. Ele dizia para mim assim: pastor, eu comandei um tiro de guerra, e aí numa cidade do interior aqui de São Paulo, e várias vezes alguns pais chegavam para mim, colocavam um filho ali de 18 anos, falavam assim: sargento, está aqui, vê se você dá um jeito nesse menino, você é a minha última esperança, né? Eu pensava assim: quem disse que a minha função é dar um jeito nos filhos desse camarada? Os pais é que tem que dar um jeito nesses filhos, né? Ou de vez em quando eu escuto assim, alguém falando: olha, esse menino precisa servir. Pastor Christian, vê se você consegue arrumar para esse menino servir o exército. Eu falei: mas por quê? Porque esse menino está envolvido com droga, esse menino está envolvido com sei lá mais o quê. Eu falei: meu irmão, então esse menino não tem que ir para o exército de jeito nenhum, né? Se você fosse o dono da empresa, você ia querer contratar na sua empresa o pessoal com esse perfil? Vai cuidar primeiro desse menino, vai tratar ele primeiro. Mas por quê? As pessoas acham que o exército tem que dar educação para os seus filhos que elas deveriam dar. As pessoas acham que a escola tem que dar a educação para os seus filhos que elas deveriam dar. E eu vou lhe dizer, as pessoas acham que a igreja tem que dar a educação para os seus filhos que elas deveriam dar. Eu não aprendi a orar numa igreja, meu irmão. Eu aprendi a orar com meu pai. Eu não aprendi a ler na escola, mas é uma particularidade minha. Eu aprendi a ler com meu pai. Meu pai me ensinou a ler aos 4 anos. E o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Eu aprendi a ler com o meu pai, lendo a Bíblia. Eu não aprendi a cantar cânticos na igreja. Eu aprendi a cantar cânticos com o meu pai, em casa, no culto doméstico. Eu não precisei da igreja para me educar espiritualmente, porque o meu pai assumiu esse papel na minha casa. Meu pai tem inúmeros defeitos, eu poderia listá-los vários aqui. Mas o meu pai cumpriu a sua função de sacerdote na minha casa. E o pai precisa ser o sacerdote do seu lar. Quando Deus faz a primeira família, é para Adão que Deus dá essa responsabilidade. Quando Deus cria a primeira família, é Adão quem recebe de Deus a tarefa de ser o líder espiritual na sua casa. E é por isso que quando Eva peca, de quem é que Deus vai cobrar? De Adão. Se fosse muito homem hoje em dia, ia fazer que nem o Adão, né? Ia falar que, Senhor, mas foi ela que pecou. E Deus: meu, não perguntei nada para você, né? Você é o responsável. Você é o sacerdote nessa família. Você era o responsável para que aqui houvesse santidade nesse lar. Aí a mulherada já vira para o cara: tá vendo? Você que é, eu estou livre, tem nada a ver com isso. Meu irmão, espera, porque domingo que vem é a mãe, né? Então tem para todo mundo, espera aí. Hoje é o pai, né? Você precisa assumir a sua função de sacerdote na sua casa. Pai, você precisa trazer os seus filhos, trazer a sua esposa e assumir essa função. Faça o culto doméstico com a sua família. Reúna a sua esposa e os seus filhos, ore com ele, leia a Bíblia com eles.
Ocupe a função para a qual você foi nomeado por Deus. Pai, você é um sacerdote na sua família. Você é responsável pelo bem espiritual na sua família. Deus vai cobrar de você, pai. Deus vai chegar para você e vai dizer: por que os seus filhos não estão caminhando junto com o Senhor? Por que a sua esposa não está caminhando junto com o Senhor? É sua responsabilidade como pai. De repente tem algum filho, alguma mãe aqui pensando: mas pastor, meu pai ele não é servo do Senhor, ele não é convertido. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, mãe, ocupe a função que deveria ser do pai. Seja a sacerdotisa do seu lar e ore pela conversão do seu esposo. Ore para que Deus salve aquele coração. Ore para que Deus mude aquele coração, para que um dia ele possa assumir a função que é dele. Mas pai, você que está aqui nessa igreja e está me ouvindo, você precisa assumir sua função de sacerdote. Cabe ao pai mostrar com seus valores, com as suas palavras, com as suas ações, a prioridade que Deus ocupa na sua vida. Ah, pastor, eu queria tanto que meu filho fosse na igreja, estivesse firme na igreja, mas ele anda com os amigos lá meio estranhos no dia a dia. Poxa vida, eu falo, mas ele reclama, não faz o que eu mando ele fazer. Claro, meu irmão, você não vem na escola dominical no domingo de manhã que você quer ficar em casa dormindo. Tem alguma atividade que precisa de você como voluntário na igreja, você não vem porque tem um futebol com seus amigos e a sua prioridade é o futebol. Você chega atrasado todo culto à noite porque você só pode sair de casa depois que termina o jogo. Você está mostrando claramente para o seu filho quais são as suas prioridades. Você está dizendo para ele o que é mais importante. Você quer que o seu filho seja um homem de Deus, que a sua filha seja uma mulher de Deus, mas você mostra para ele o tempo todo que essa não é uma prioridade para você. Você gasta dinheiro com tudo, mas é incapaz de dedicar o seu dízimo ao Senhor, é incapaz de dedicar uma oferta ao Senhor. Você tem tempo para assistir os filmes de ação que você gosta, você tem tempo para assistir até o Velozes e Furiosos 23, você tem tempo para assistir aqueles filmes de terror mais cabeludos possíveis, você tem tempo para assistir os jogos até da 3ª divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, você tem tempo para tudo, né? Mas você não tem tempo para orar com seu filho, para ler a Bíblia, para ensinar um cântico na sua casa. Você está mostrando para ele que lugar Deus ocupa na sua vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Você, como pai, precisa ensinar os seus filhos que Deus é a prioridade número 1. Deus está em primeiro lugar. Se você continuar acompanhando a oração de Jesus Cristo diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está ensinando que o Pai Celestial cuida de prover a nós todas as nossas necessidades. Da mesma maneira, você como pai é responsável por proporcionar a provisão à sua família. Pai, você deve prover à sua família de tudo aquilo que ela precisa. Você tem que fazer isso. Você pode me chamar de machista, de seja lá o que for, né? Chauvinista, o que você quiser. Que absurdo. Isso é o que a Bíblia ensina. É a minha função como esposo e pai fazer isso. Eu sempre disse isso para a Silvânia. Falei: Silvânia, olha, você pode fazer o que você quiser da vida. Quiser estudar, trabalhar, o que você quiser fazer. A minha função é cuidar de você, é te tratar como uma princesa, né? Essa é a minha função. Eu sou o seu esposo e eu vou ensinar isso para minha filha, viu? Vou ensinar para ela: olha, é o seguinte, marido tem que te tratar como princesa, é assim que tem que te tratar, né? Cabe a você cuidar da sua família, prover a sua família. Cabe a você fazer isso, meu irmão. Pastor, a dificuldade é muito grande, hoje em dia não dá, o marido e a mulher têm que trabalhar. Eu sei disso, eu sei que a carga é pesada e muitas vezes é uma luta muito grande, né? E eu entendo isso perfeitamente, entendo que muitas vezes é preciso que isso aconteça, dada a circunstância em que nós temos hoje em dia. Eu não estou falando a respeito disso, tá?
Eu sei como é o mundo que nós vivemos hoje. Eu sei quais são os desafios que esse mundo oferece para nós, inclusive desafios financeiros, tão sérios a ponto da gente não poder dar a opção da mulher de fazer o que ela quiser. Hoje a mulher pode fazer o que ela quiser. Mentira! Se alguma mulher hoje chegar numa faculdade e dizer que assim, eu quero viver a minha vida para cuidar da minha família, para cuidar do meu esposo e dos meus filhos, todo mundo vai apontar o dedo nela e vai dizer que absurdo, você é a Amélia, você é a mulher do século XIX, que absurdo. A mulher não é livre, não. Porque livre é quem pode fazer o que quiser, inclusive dizer que assim, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do meu esposo, eu quero cuidar dos meus filhos. Essa é uma mulher livre, uma mulher que tem a liberdade para escolher o que ela quer fazer. Mas marido, deixa eu dizer uma coisa para você, você não é livre, você não tem opção. A sua opção é prover os recursos para o seu lar. Provisão material. Meu irmão, é sua função, levanta de onde você está, vai procurar um emprego melhor, a situação não está muito boa, se capacite, procure algum curso de formação para que a sua família tenha uma condição material melhor. Você é o provedor da sua família. Deus te chama para ser esse homem. Imagina, meu irmão. Às vezes os camaradas vêm falar comigo e falam assim, pastor, pois tem uma dificuldade, meu relacionamento já não era como era antes, quando eu casei era aquela beleza, minha mulher me chamava de bonitão, aquele negócio todo, agora é uma dificuldade, pastor, eu venho todo cheio de ânimo para dar um abraço, a mulher fala, vai botar um desodorante, está fedendo, é uma luta, pastor, né? Aquela dificuldade não é mais a mesma coisa. A primeira coisa que eu digo, meu irmão, realmente, coloque um desodorante, fedendo não dá certo, né? Fique cheirosinho, né? Claro. Mas, meu irmão, acredite em mim, viu? Quando você for aquele homem que ela espera que você seja, meu irmão, ela vai ficar cheia de amores por você, né? Não há dúvida nenhuma. O meu marido, pensando o quê? O marido é um homem trabalhador, um homem que ali luta para manter essa casa, luta para deixar essa casa do jeito como ela deve ser. Eu amo esse maridão. Você vai ganhar beijo de graça, você vai ver. Beleza. Você é o provedor material da sua casa. Pastor, para de falar disso. Tudo bem, vou parar de falar. Você é o provedor emocional da sua casa também. Cabe a você fazer com que os seus filhos e a sua esposa nunca tenham o que reclamar de falta de carinho. Cabe a você fazer isso. Você sabe que isso aí é um pouquinho difícil para uma geração mais anterior de homens, que teve uma criação, né, de que o pai não podia ter uma relação muito carinhosa com os filhos, tinha que ficar mais distante, aquela coisa toda. Meu irmão, você precisa prover aquilo que teu filho precisa emocionalmente. Às vezes a gente tem aí meninas que estão numa luta enorme no dia a dia para arrumar namorado, né? Uma dificuldade grande, fica, né? Vai tudo quanto é festa, fica com um, fica com outro, aquela coisa, e o pai fica desesperado, fala, pastor, meu Deus do céu, minha filha fica com todo mundo, pastor, é uma tristeza, no Facebook, todo mundo já marcou ela ali, né? É um problema sério. E como é que é isso, pastor? Como é que eu faço? Já fiz oração, já fiz campanha dos 7 montes, das 7 semanas, das 7 tudo, mas essa menina é triste, ela não anda, ela desfila, eu não sei mais o que eu faço, pastor. Sabe o que pode estar acontecendo? Ela pode estar procurando lá fora o carinho que você como pai não lhe deu, né? Por que você não começa a ser o pai carinhoso que a sua filha precisa que você seja? Vai lá, meu irmão, vai lá no seu filho, vai lá na sua filha, dá-lhe aquele abração, dá-lhe aquele beijão. Ela vai limpar, vai falar, sai de perto de mim, aquela coisa, mas na hora que você sair, ela vai ficar, ih, papai me beijou. Vai ficar todo bom. É assim, né? Para, coisa chata, sai daqui, nojento. Ih, papai me beijou. É assim, né? Vai lá, dá-lhe um abração, vem cá com o papai, vem, dá um abraço aqui no papai. É assim, né? Você precisa suprir as necessidades emocionais dos seus filhos. É sua função prover isso também. Nós precisamos de alguém que supra essas nossas necessidades. E se o pai não fizer isso, acredite, essas pessoas vão procurar em outro lugar alguém que supra essas necessidades emocionais. A gente assistiu um filme aqui no Conselho junto, eu não vou contar todas as cenas, porque a gente vai ter a oportunidade de passar esse filme com os homens da igreja, né? Mas nós assistimos um filme que tem uma cena que eu acho muito joia, né? Em que um camarada que é um policial, a filha dele está fazendo ali 14, 15 anos, então está doida para começar a namorar, né? E o pai já falou, meu irmão, não vai, só depois aqui em casa, só depois dos 17 anos. É absurdo. Acabou, não vai, né? E a filha injuriada, né? Aquela coisa toda. Aí um dia o pai leva a filha para jantar, né?
Só ele e ela, né? Largou a mulher em casa, os outros filhos, levou a filha para jantar, restaurante caro, juntou a grana toda para poder levar a filha naquele restaurante, aí botou-lhe um terno bonitão, aquela coisa toda, comprou um vestido padrão para... E a filha está olhando preocupada, falou, meu Deus, que negócio é esse aqui, né? O pai foi lá, pediu, comida, o que você quer, minha filha? Olhando aquele negócio, né? Não pode, beleza. E aí o pai chegou num determinado momento e falou assim, filho, deixa eu dizer uma coisa para você, eu te amo, né? Eu te amo, eu quero que você seja alguém cuidada e protegida, eu quero que alguém venha cuidar de você assim como eu cuido de você, eu quero que alguém venha proteger você assim como eu protejo você, eu quero que alguém venha amar você assim como eu amo você, e até que eu tenha certeza de que esse homem vai ser capaz de fazer isso que eu faço por você, eu quero que você fique do meu lado. A gente faz um trato. Quando nós encontrarmos uma pessoa que vai poder te tratar do jeito como você merece ser tratada, eu vou conceder a sua mão para essa pessoa, vou permitir que você namore com ela. Você aceita esse trato, essa aliança comigo? Ela falou, aí ficou toda derretida, falou, aceito, papai. Aí ele puxou-lhe assim um anel, então eu falei, então eu quero te dar esse anel como sinal dessa aliança que eu faço com você. O olhinho da menininha ficou assim, Ai. Aí ganhou o anelzinho do papai, botou toda feliz, né? Foi para casa, aí no final a cena mostrava ela à noite olhando para o anelzinho, papai, né? É assim, você é o pai dos seus filhos, é você quem precisa suprir as necessidades emocionais deles. Meu irmão, seu filhão está lá numa luta ali, porque está apaixonado, né? Sabe como é que é? Adolescente fica apaixonado a cada 5 minutos, né? Então está apaixonado, está naquela luta, pai, o mundo vai cair, o que foi, meu filho? Aquela mulher não quer saber de mim, meu Deus do céu. Meu irmão, ao invés de ficar jogando seu filho para escanteio, vai lá, conversa com ele. Eu sei que você não aguenta mais isso, mas vai lá e conversa com meu filho, vem cá, me dá um abraço aqui, você vai conseguir, você é bonitão, meu filho, né? Essa mulher não te merece. Se ela largou o camarada, fala que ela não merece, mesmo que ela mereça, mas fala que ela não merece, porque aí vai dar uma alegria para ele, né? É sua função, pai, suprir a necessidade emocional dos seus filhos. Você precisa prover emocionalmente. Porque a gente até tem hoje pais que provêem materialmente, mas não se envolvem emocionalmente com seus filhos. Acha que se você der um presente, se você der uma mesada, se você der aquilo ali, você resolveu o problema. Meu irmão, é provável que muitos de vocês aqui possam contar histórias de uma infância que não teve todos os bens materiais que você gostaria de ter, mas uma infância que foi cheia de emoção. E é provável que você tenha se tornado um adulto sem receber dos seus pais tudo aquilo que você gostaria de ter financeiramente, mas é provável que você tenha se tornado um adulto bem resolvido emocionalmente, porque os seus pais foram capazes de prover a você aquilo que suprisse as suas necessidades emocionais. Você tem que dar à sua família provisão material, emocional e espiritual. Eu vou insistir nisso o tempo todo. Pai, você é o sacerdote. Os seus filhos têm necessidades espirituais e você precisa prover essas necessidades, suprir essas necessidades. O seu filho é responsável por ele mesmo, não há dúvida nenhuma. Você não precisa se culpar se o seu filho decidir que não quer seguir Jesus, meu irmão. Isso é responsabilidade dele. Mas você precisa assumir o seu papel. O que você precisa, meu filho, para crescer como homem de Deus, eu vou te dar. Eu vou ler a Bíblia junto com você, eu vou orar junto com você, eu vou comprar livros sobre a Bíblia para te dar, eu vou assistir filmes de temática espiritual junto com você, eu vou à igreja junto com você, eu vou sentar do seu lado, eu vou fazer com que você me veja dobrando os joelhos, confessando os meus pecados a Deus, eu vou chorar na presença de Deus para você veja que é assim que um homem deve fazer. Eu vou suprir as suas necessidades espirituais. Você é o pai, você precisa prover aos seus filhos aquilo que ele precisa. Se você continuar comigo a oração, no verso 12, Jesus Cristo diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus nos ensina que nós podemos esperar perdão de Deus, e eu creio que mais do que isso, Ele também está nos ensinando que nós devemos esperar perdão dos pais. Pai, você tem que ser a fonte de perdão na sua casa. Você precisa ensinar na sua casa
o que é o perdão. Muitas vezes os homens são ranzinzas demais, né? Muitas vezes os homens, eles não conseguem perdoar, eles ficam segurando aquele negócio, não vou. Eu já aconselhei casais que ficaram quase 20 dias sem se falar dentro de casa, quase 20 dias, porque a mulher falou um negócio que o marido não gostou, e o marido falou que assim, só quando ela vier me pedir desculpa eu vou falar com ela. A mulher também estava nem, tô nem aí, né? A mulher estava ali, não pediu desculpa, e o camarada, não vou falar. 20 dias sem se falar, porque a mulher não veio pedir desculpa para ele. Meu irmão, nós, como pais, precisamos ser fonte de perdão na nossa casa. Pastor, deixa eu entender, isso aí quer dizer então que quando meu filho me desobedece, mata a aula, não vai para a escola, então eu tenho que perdoar ele e não preciso disciplinar ele? É isso, pastor? Não, não é isso. Então, olha, você precisa entender o que é disciplina para poder entender o que é perdão. Disciplina e perdão caminham juntos, né? Os dois, lado a lado. É assim, meu filho, você fez algo errado, você cometeu algo errado, a gente tem um trato aqui, o nosso trato é fazer as coisas que são certas, e já que você fez algo errado, agora você vai ser disciplinado por isso, para você aprender. No entanto, eu não carrego raiva contra você, eu não tenho nada contra você, eu te amo, só que você precisa ser disciplinado. Duas experiências interessantes, né, que eu presenciei. Uma foi, alguns anos atrás, num retiro de capelães. O Gerson Borges esteve com a gente lá um dia, né? E aí, num determinado momento, eu precisava falar com ele, cheguei no filho mais velho dele, falei assim, cadê seu pai? Aí ele respondeu assim, com a maior naturalidade, ele foi ali atrás, foi dar uma disciplinada no meu irmão, mas daqui a pouco está voltando aqui. Eu achei aquilo tão interessante, né? Porque, olha, já é um elemento da rotina deles, né? Uma relação de amor entre o pai e os filhos, um abraçando o outro, um beijando o outro. No entanto, eles sabem que a disciplina faz parte do processo, né? Aí foi ali atrás, ele foi dar uma disciplinada nele, daqui a pouco volta aqui, né? E a outra, a gente estava conversando aqui, sexta-feira, nós tivemos a reunião do conselho e convidamos os diáconos para participar da primeira parte da reunião. E nós estávamos falando sobre crianças que saem correndo no meio da igreja, né? As crianças hoje são acrobatas quase, né? Se jogam de um banco para o outro, passam por debaixo de 5, vem aqui, pega microfone, joga de um lado para o outro, uma beleza. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, e aí, não está presente aqui, né? Mas não sei porquê, uma das crianças, várias apareceram, mas uma das principais que apareceram aí na conversa foi o Aleph, né? Não sei porquê, que o Aleph é uma criança tão tranquila, filho do seminarista Simei, né? É alguém tão tranquilo. E aí a gente estava conversando na reunião, que algum diácono falou assim, gostei de ver o Simei. O moleque estava aprontando o zaralho ali no culto. Quando eu saí ali do outro lado, estava o Simei dando um chacoalhão. Me disse, você não pode fazer isso, né? Você tem que ficar quieto. E o menino assim, tá bom. E voltou. Durou 5 minutos, mas funciona naqueles 5 minutos ali, né? Meu irmão, disciplinar não tem nada a ver com não perdoar, ao contrário, a disciplina e o perdão precisam caminhar juntos. Dizer para o seu filho o que é certo, estabelecer limites para ele, mostrar para ele o que é o certo, mas não ficar carregando um peso sobre o que ele fez, não lançar sobre ele o peso do que foi feito no passado. Você fez isso. Não lembra o que você fez ali na semana passada? Por isso que eu não estou te dando presente. Poxa, mas já não disciplinou lá 6 meses atrás? Quer dizer que agora você ainda precisa voltar nisso, né? Determina o que você vai fazer. O camarada sempre lembra que o filho cometeu alguma coisa errada na véspera do aniversário, porque ele pode não dar o presente, né? Não, você cometeu um erro há 8 meses, 13 dias atrás, mas, poxa, peraí, né? Não lance o peso do que foi feito no passado, né? Isso vale para a relação com a esposa também, né? A gente está falando sobre a ótica do pai e não do esposo aqui, mas isso vale para a relação com a esposa também. Meu irmão, se perdoou, perdoou. Perdoar é a capacidade de jogar para trás aquilo que aconteceu e não voltar mais lá. Se você fica trazendo à tona coisas que aconteceram no passado, você não perdoou. Deixa para trás, deixa para lá aquilo que ficou. Mas pastor, o que ela fez comigo foi sério demais. Pastor, o que os meus filhos fizeram comigo foi sério demais.
pode ter sido muito sério, eu posso até concordar com você, mas não se compara ao seu pecado diante de Deus. Seu pecado diante de Deus é muito mais sério, e mesmo assim, Deus te perdoa em Jesus Cristo. Deus não lembra do seu pecado. A Escritura diz que Deus olha para nós e fala: eu lanço os seus pecados nas profundezas do mar, e eu não me lembro nunca mais dos seus pecados. Não fique lançando peso sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, do que foi feito no passado. Perdoe, seja fonte de perdão. Quando você for lidar com os seus filhos, pais, em nome de Jesus, não façam comparações entre eles. Ah, você está fazendo isso? O seu filho, o seu irmão não fez aquilo. Ó, você está agindo assim, ó, seu irmão, como é que faz? Faz tudo bonitinho, meu irmão. Depois o negócio vai ficar ruim lá na sua casa, quando você sair dali, né? Que o filhinho vai voar no pescoço do irmão ali com tanta raiva, né? Não faça comparações, perdoe, meu irmão. Trate os dois como iguais, né? Não fique colocando um num patamar e outro no outro, porque os dois estão no mesmo patamar diante de Deus. Os dois são iguaizinhos diante de Deus. Não faça comparações. Se você agiu com graça com relação a um, haja com graça com relação ao outro também. Terrível isso para a criação dos filhos, quando os pais exercem disciplina sobre um dos filhos e os outros não. Aí você fica eternamente gerando adultos que ficam se comparando com os outros. Ah, mas meu pai deixava meu irmão fazer isso, não deixava eu fazer aquilo. Ah, meu irmão, não. Se você está agindo com graça com relação a um, haja com graça também com relação ao outro. Não faça comparações, não lance sobre um peso que você não lançou sobre o outro, trate como iguais. Mas o mais legal é, né, nesse processo, você precisa ensinar que nós somos perdoados para perdoar. Nesse processo, quando você perdoa o seu filho, quando você ensina para ele o que é não jogar o peso da culpa sobre ele, ensine o seu filho a fazer isso com as outras pessoas também. Ele vai olhar para você e vai ver em você o exemplo de alguém que sabe a arte do perdão, que sabe a arte de não ficar lançando sobre o outro uma culpa, que sabe a arte de não ficar pesando a mão sobre a outra pessoa. Perdoe para ensinar a perdoar. Você tem sido um pai perdoador? Você tem sido um pai que ensina o que é graça, que disciplina, mas que é capaz de mostrar o que é amor, mesmo na disciplina? Eu já presenciei pais, e mães também, né? Mas aqui especificamente no nosso contexto, pais que disciplinaram os seus filhos no momento, e saíram dali e foram para um outro cômodo chorar por causa da disciplina que fizeram os seus filhos. Eu já presenciei isso. Ama o seu filho, sabe o quanto aquilo está sendo sentido nele, e por isso sente no seu coração também, mas porque ama, disciplina. Mas porque disciplina, perdoa, não lança sobre ele um peso que ele não pode carregar. Será que você tem sido um pai perdoador? E se você continuar a ler a oração de Jesus Cristo, ele diz: perdoa as nossas dívidas, no verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus primeiro disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é a prioridade número 1. Depois ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é aquele que provê, e o pai precisa dar a provisão também para a sua família. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus nos perdoa, e o pai também precisa propiciar o perdão aos seus filhos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus Cristo está ensinando é que Deus, o Pai, é aquele que nos protege, e os pais terrenos também precisam proporcionar a proteção aos seus filhos, precisam proporcionar a proteção à sua família. Ô maridão, sua esposa precisa se sentir protegida e segura em casa, você precisa fazer isso. Seus filhos precisam se sentir protegidos e seguros em casa. Pai, é sua responsabilidade fazer isso. Como é que eu livro a minha família do mal? Como é que eu protejo a minha família? Deixa eu te dizer algumas formas pelas quais você pode fazer isso. Primeiro, através de gestos de amor e carinho.
Quanto mais carinhoso você for, mais você está resguardando a sua família de buscar carinho em outros lugares, em outras circunstâncias. Quanta gente se afogou nos vícios, quanta gente se afogou numa vida desregrada para buscar fora de casa aquilo que ele nunca encontrou dentro da sua casa. Você, pai, encher a sua casa de gestos de carinho, encher a sua casa de gestos de amor. Meu irmão, se você nunca abraçou o seu filho, hoje vai ser o dia, você vai dar aquele abraço caprichado. Hoje você vai fazer. Se você tiver com vergonha de fazer aqui na igreja, vai se preparando para fazer em casa, né? Caramba, como é que eu vou fazer esse negócio? E vai dizer que ama. Imagina aqueles camaradas bem, seguinte, o pastor falou, eu te amo, né? Fala rapidinho ali. O que foi, pai? Te amo. Fala de novo. Tem uns pais que têm a voz mais fininha. Te amo, já falei, né? A gente fala sempre aquela grossona, mas tem uns pais que têm a voz mais, né, fininha. Hoje você vai falar, é isso aí mesmo. Você vai pegar o filhão, vai, né, dar aquela lambida no filhote, não tem, né? Aquele abração, aquele beijão, vai dizer que ama. Inunde a sua casa de gestos de carinho. Inunde a sua casa. Seja esse pai carinhoso que os seus filhos precisam, esse esposo carinhoso que a sua esposa espera. Quando você inundar a sua casa de gestos de amor e de carinho, você estará fazendo da sua casa um ambiente protegido. Como é que eu faço isso? Como é que eu protejo o meu lar? Faça da sua casa um ambiente familiar saudável. Não permita que fofoca habite dentro da sua casa. Sabe que, sim, família é um negócio, né, irmão? Reuniu a turma ali, a gente já tem aquela tendência de começar a querer falar dos outros, né? Tá todo mundo ali, começa dentro da nossa própria família, né? Começa a falar do irmão, do pai, da mãe, do cunhado, né? Do concunhado, começa ali. Vai, aquele ciclo começa a aparecer dali. Fulano de tal, absurdo. Começa a falar como é que os outros criam filho, como é que os outros não criam, aquela coisa toda. O que você está fazendo com isso? Você está permitindo aos seus filhos que eles possam reproduzir esse comportamento também. Daqui a pouco eles vão estar falando, inclusive, de você também, né? Vão estar desrespeitando, inclusive, a você como pai, como mãe. Não permita que isso aconteça na sua casa. Faça da sua casa um ambiente saudável. Um ambiente onde as palavras que são ditas sejam palavras de amor, sejam palavras de carinho. Meu irmão, mas nunca, em hipótese nenhuma, xingue o seu filho, diga que o seu filho é alguma coisa que ele não é. Em hipótese nenhuma faça isso. Dobre a sua língua. Você é um sacerdote na sua casa, você é a presença de Deus no seu lar, e Deus nunca faz isso conosco. Se você está com raiva do seu filho por alguma coisa que ele fez, meu irmão, deixa a sua raiva passar antes de conversar com ele. Você imagina se Deus manifestasse a ira dele para a gente cada vez que a gente cometesse um erro? Meu irmão, faça do seu ambiente familiar um ambiente saudável. Veja bons programas de televisão, leia bons livros, escute boa música. Cultive isso. Meu irmão, eu só gosto de porcaria. Sempre é tempo de aprender, né? Então comece a gostar de coisas boas para que os seus filhos se tornem pessoas que gostem de coisas boas também. Nunca se esqueça, meu irmão, você está influenciando a próxima geração e as próximas gerações quando você cumpre o seu papel como um pai. Como é que eu protejo a minha família? Eu protejo a minha família quando eu preparo os meus filhos para a vida. Eu estou protegendo a minha família. Nesse processo de ser um pai carinhoso, de ser um pai gracioso, de ser um pai que ama, que tem gestos de carinho, muitas vezes alguns pais erram a mão e acabam fazendo aquilo que não deveriam fazer. Não disciplinam seus filhos, não estabelecem limites, não preparam seus filhos para a vida. O filho pediu um presente, o pai já está lá, para um refém do filho, né? Vai lá e tem que comprar aquele último lançamento, porque senão o negócio não funciona. O filho fica no... meu irmão, esse meu filho foi criado para isso, para ficar no ouvido fazendo isso mesmo. Não sabia disso não? Essa é a função dele. Deus, quando planejou os filhos, falou que vou criar seres pequenininhos que vão ficar no ouvido dos pais, dizendo compra, 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 assim. Deus já planejou filhos desse jeito. Então, fica tranquilo, ele é assim mesmo, não precisa comprar, tá? Ele é desse jeito. Pastor, porque não é o senhor que tem que ficar ouvindo a criança falando ali o tempo todo. Crie tampões, eu vou lançar tampões pastor, né, para você comprar e botar ali quando o filho começar. Meus irmãos, não precisa ser nenhum analista do comportamento, psicólogo, sei lá o que for, para saber que o seu filho só continua fazendo isso porque ele fez uma vez e deu certo, né? Só por causa disso, meu irmão. Fez uma vez, deu certo,
ele vai continuar fazendo até dar certo, né? Ele fez uma vez, você não atendeu, na segunda vez ele vai pedir de novo, você não vai atender, na terceira ele vai dar um grito mais forte para ver se você não vai atender, daqui a pouco acaba, ele vai perceber que aquela estratégia não funcionou. Ele é inteligente, ele é tinhoso, ele vai descobrir uma outra, mas aquela ali ele não vai fazer mais, né? Tá certo? A gente vê às vezes algumas cenas, né, ali, aqueles filhos ali fazendo aquela algazarra no supermercado, compra, aí se joga, aí se lança, né? E aí baba o chão, e aquela coisa toda. E eu vejo, eu fico muito olhando o comportamento dos pais, né? Eu já vi cada pai assim, nota 10, né, cara? Ele tá lá se jogando, coisa e tal, o pai para um pouquinho, fica olhando o negócio, e o moleque tá gritando. Aí vem o vendedor, fala assim: o que é esse menino grita? Ah, não, é meu filho. Não, mas ele tá gritando aqui. Não, mas daqui a pouco ele vai parar. Assim mesmo, ele dá uns gritos, daqui a pouco ele para. Eu olhei e falei: pô, esse cara ganhou nota 10, né? 2 minutos depois estava o filho: pô, pai, gritei aqui, o senhor. Você já parou de gritar? Vamos lá agora. É assim, né? Às vezes a gente confunde graça, amor, cuidado, carinho com não estabelecer limites e disciplina. Você protege a sua família quando você prepara a sua família para a vida. Meus irmãos, o mundo não vai dar presente para os seus filhos o tempo todo. O mundo não vai dizer sim para os seus filhos o tempo todo, então você precisa dizer não para eles algumas vezes. Prepará-los para a vida. Camarada tem sempre tudo dentro de casa, tudo o que ele quer, fez assim, já está ali na frente dele. Meu irmão, coitado dessa pessoa, quando tiver que ir trabalhar, quando tiver que viver a vida dele. Você está achando que está protegendo os seus filhos, ao contrário, você está desguarnecendo os seus filhos. Se você quer proteger a sua família, você precisa prepará-los para a vida. Prepare o seu filho para ser um homem segundo o coração de Deus. Prepare a sua filha para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ame, seja carinhoso, estabeleça limites, porque essa é uma outra forma de amar e de ser carinhoso. Como é que eu protejo a minha família? Como é que eu livro a minha família do mal? Quando eu santifico a minha família. A santificação do lar é a principal estratégia para garantir que a sua casa esteja protegida, especialmente protegida contra as investidas do inimigo. Santifique a sua família. A vida da gente mostra isso, a minha vida mostra isso. Todas as vezes em que eu errei, que eu tropecei, foram vezes em que eu não estava santificado, em que eu não estava vivendo uma vida como Deus esperava que eu vivesse. Todas as vezes. Meu tempo com Deus não existia, não estava lendo a Bíblia, não estava tendo tempo de oração, eu abri a brecha. Mas em compensação, meu irmão, quando eu estou perto de Deus, quando eu estou santo, quando eu estou junto dele, ninguém invade essa armadura. Quando você santifica a sua casa, ninguém será capaz de destruí-la. Pai, você precisa proteger a sua casa. Sabe como é que você protege a sua casa? Dobrando os seus joelhos diante de Deus em oração. Quero que essa igreja seja reconhecida por pais que sejam habilidosos no cuidado da casa dele, tá? Que saibam fazer com que a sua casa seja um bom ambiente, que as coisas estejam boas, né? Ali, faz que nem eu, você não sabe fazer as coisas da casa? Chama alguém que saiba, né? Mas cumpre a sua função. Eu alugo o Marcinho de vez em quando, o Marcinho. Fala: Marcinho, vem para cá, cara, tá precisando do marido aqui. Ah, não, tudo bem. Aí ele vem lá, né? Troca um negócio da porta, faz alguma coisa. Você precisa ser cuidadoso com a sua casa. Mas eu vou lhe dizer, sabe o que eu quero do fundo do meu coração? Que essa igreja seja uma igreja de pais que sejam capazes de chorar pelos seus filhos, de dobrar os seus joelhos diante de Deus, de clamar a graça do Senhor, serem homens cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade do Senhor. Homens que sejam assim, pais que sejam assim, sacerdotes de verdade, que ensinem seus filhos a orar, a ler a Bíblia, que façam cultos na sua casa, que santifiquem as suas casas. Pais que sejam uma lembrança para os seus filhos de homens de Deus. Quando vocês partirem, pais, que vocês sejam essas lembranças para os filhos de vocês. Meu pai era um homem de Deus. Como é que eu protejo o meu lar? Quando eu santifico o meu lar. Quando eu invoco a presença de Deus, a graça de Deus sobre a minha casa. Você tem sido protetor da sua casa?
Você percebe, meu irmão, assim, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, você sabe disso. É porque esse projeto de Deus é um projeto muito conhecido, existe desde que o mundo foi criado. O projeto de Deus é a família, é a mesma velha família de sempre. O pai para os tempos modernos é o mesmo pai que Deus projetou desde que criou a humanidade. E você precisa ser esse pai. O pai precisa fazer de Deus a principal prioridade na sua família. 4 P's, tá? Prioridade, provisão, perdão e proteção. O pai precisa fazer de Deus a prioridade principal na sua família. Você tem que fazer isso. Deus tem que ser o número 1 na sua família. As pessoas têm que reconhecer isso em você. Seus filhos, a sua esposa têm que reconhecer isso em você. Eu sou o líder espiritual da minha casa. Eu convido a minha família a orar, eu convido a minha família a cultuar, eu levo a minha família à igreja, eu chego nos horários, nas atividades, eu me ofereço para os serviços na igreja. Eu sou sacerdote, Deus é a prioridade número 1. O pai precisa proporcionar a provisão à sua família. Provisão material, provisão emocional, provisão espiritual. Você precisa prover esses recursos na sua casa. O pai precisa propiciar o perdão à sua família, não fazer com que haja raiz de amargura na sua casa, em que as pessoas fiquem guardando coisas contra as outras. Ao contrário, meu irmão, perdoe e ensine a perdoar, mas lembre os seus filhos que o perdão não isenta a disciplina, o perdão não isenta a educação, o perdão não isenta o crescimento em rumo à maturidade. O pai precisa prover a proteção para a sua família. E você protege a sua família, não apenas preparando seus filhos para a vida, não apenas fazendo da sua família um ambiente saudável, não apenas com gestos de carinho e amor, mas você protege a sua família santificando o seu lar. Eu pergunto, você tem sido esse pai que faz de Deus a prioridade número 1? Você tem sido esse pai provedor? Você tem sido esse pai perdoador? Você tem sido esse pai protetor? Aí vocês que estão aqui hoje podem se encontrar em algumas desses lugares que eu vou narrar aqui. De repente você está pensando, dizendo, não pastor, eu não sou esse pai. Eu estou ouvindo o que o senhor está falando aí, eu não sou esse pai. Se é esse o seu caso, meu irmão, Deus está te dando a oportunidade a partir de hoje de ser o pai que você precisa ser. Hoje Ele pode transformar a sua vida e fazer isso. De repente você está ouvindo o que eu estou falando aqui, dizendo, pastor, eu já sou esse pai, mas quando eu olho para Deus eu percebo que eu preciso ser muito mais do que eu sou ainda. Eu já sou, pastor, eu tenho sido provedor, eu tenho protegido a minha família, mas quando eu olho para Deus como pai, eu vejo que eu preciso muito mais. Se você quer dizer isso hoje para Deus, diga isso. Ele vai fazer de você o pai que você quer ser. De repente você não é pai ainda. Você é um homem que está namorando, não tem namorado, está casado, mas ainda não tem filhos. Você ainda não é pai. Hoje Deus está te dando a oportunidade de ouvir essa palavra para entender o que é que Ele espera de você como pai. Que você seja esse pai que Deus deseja. E de repente você é filha, esposa, está aqui hoje ouvindo essa palavra. De repente você está confrontando a imagem que a Bíblia apresenta com o seu pai ou com o seu esposo, e pode ser que você esteja pensando assim, caramba pastor, mas meu marido está muito longe disso aí que o senhor está falando. Meu pai, eu quero te convidar nessa noite a orar pelo seu pai, orar pelo seu esposo e pedir a Deus que ele seja um homem segundo o coração de Deus. A dizer, Senhor, transforma o coração do meu pai, transforma o coração do meu marido, para que ele seja esse homem. E pode ser que seu pai esteja longe de você, morando num outro lugar, pode ser que teu pai esteja falecido já, e você tem raiz de amargura, porque você tem lembranças muito ruins do seu relacionamento com seu pai, e ao ouvir tudo isso nessa noite, você está pensando, poxa vida, meu pai não foi nada disso para mim, meu pai me legou tantas dificuldades, tantos problemas, e de repente você não consegue perdoar o seu pai. Hoje eu quero te dizer, meu irmão, nosso Deus é um Deus de perdão, Ele vai lhe dar condições de perdoar o seu pai. Faça isso nessa noite, diga, Deus, eu perdoo meu pai. Se o seu pai está vivo ainda hoje, pega o telefone e diga, pai, olha, assim, independente do que o senhor pensa, quero dizer que eu perdoo o Senhor por tudo que aconteceu. Se o seu pai já faleceu, diga isso para Deus hoje, pai, eu
quero perdoar o meu pai terreno. Quero deixar, toda a justiça pertence ao Senhor, eu quero deixar tudo isso para o Senhor, quero liberar perdão. Seja quem for você nessa noite, você tem algo a dizer para Deus, e eu quero te convidar a dizer.